Salve plantoides! Estou aqui no Rio de Janeiro, na casa do querido Bruno Amaral, Gimme Jungle. Fez um cafezinho pra gente, vocês viram algumas cenas. Café no V60, Ario V60, né? É uma técnica aí de filtragem. E vocês sabem, o Bruno Amaral é um super entusiasta do rolê, bastante participativo com o aplicativo Gimme Jungle. Muita satisfação estar aqui, Brunão, no seu espaço, muito legal. Já falei, mas mais uma vez seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Tá? Fique bem à vontade. E assim, já te mostrei várias plantas, né? E aquela que você quiser ver, que você não estiver visualizando aqui, você souber que eu tento, pode até comentar, né? Assim, ao longo do seu vídeo. Brunão, ele esteve recentemente, muito recentemente na Flórida também. Fez um tour lá por Miami, conheceu alguns players, indiquei alguns nomes. Conta um pouquinho aí da experiência que você teve lá pra galera plantoide. Então, foi uma experiência muito boa, porque por mais que a gente saiba das opções que a gente tem por aqui, é muito bom a gente dar uma ampliada justamente nessas opções, na diversidade, né? Justamente pensando na diversidade de plantas que você pode ter dentro da sua casa. E caramba, quais são as plantas que eu não costumo ver por aqui? Então a gente fala ali justamente dos breeds estadunidenses, né? Que você cita bastante no seu canal, inclusive, né? E eu fui lá justamente para olhar isso, para mirar, para tentar ver essas diferenças, para tentar assimilar essa questão de tonalidades. Folha de expansão. A folha de expansão, aquela folha que tem mais a tonalidade voltada para o vermelho, aquela que tem mais a tonalidade voltada para o roxo. E fuçar um pouquinho dessas origens aí também, né? Falar com pessoas que já estão nessa labuta há um tempinho, né? Mais focado em Anthuriums, no caso. Mais focado em Anthurium. Vi muito filodendro legal. Muito filodendro legal que eu nunca tinha visto. E Variegatas. Uns variegatas incríveis. E Anthuriums que eu não lembro o nome, que muitos voltados ali para aquela coisa do Bird's Nest. Vi bastante Bird's Nest lá. E assim, as suas indicações foram maravilhosas, porque fui muito bem recebido lá, muito bem recebido. E para minha surpresa, fala-se muito mais espanhol, né, do que inglês. Muito. Na Flórida. É praticamente a segunda língua, a primeira em alguns pontos de lá, né? Não, eu falo com assertividade que 70% para cima da população começava a falar comigo em espanhol, né? Legal. E entre eles assim também, né, passando assim, ouvindo e tal. Mais ou menos assim, né, pelo meu cálculo ali, uns 30% americano mesmo, que gosta de falar, vai falar o inglês mesmo, né? E Brunão, quem que você bateu um papo lá na Flórida? Alguns nomes que você possa citar, alguns estabelecimentos que você foi? Então, vou citar basicamente 3 nomes. Não estou colocando nenhuma ordem de importância nem nada, né? Até porque os 3 tiveram seus graus de importância diferentes. Tem ainda, né, também? Tiveram, assim, foi uma experiência muito boa, que eu, assimilei muito bem. E está guardado aqui e certamente tiraremos, não só eu, mas a comunidade inteira, né, das pessoas que gostam de planta, bons frutos disso aí. Damares, muitas plantas totalmente, assim, raras no sentido de escassez mesmo, né? Nacionalmente falando e até mesmo por lá. Por lá, vê-se um pouco mais. Qual é o adendo que eu faço? Fui muito bem recebido, muito bem recebido. E para minha surpresa, ela é cubana que gosta de falar só inglês, né? Não falou nada de espanhol. E fala super bem inglês, né? Pronúncia. Super bem, e faz questão de ficar falando o inglês. E me mostrou Queen of Hearts, me mostrou SKG Grey, me mostrou Pink Lemonade, X, Red Crystallinum. Inclusive ela foi atrás, eu sinalizei para ela que eu tava com interesse do Hookery. Eu até falei Hookery, ela me corrigiu na hora, ela falou Hookery. Aí eu, bem lembrado, são 2 O's, então é Hookery, não é Hookery. E ela ficou ligando, ficou mandando mensagem. O William Rotolante. Então, era com ele que ela estava falando. E ela, inclusive, deixou claro, ele não gosta de muitos contatos assim diretos e tal, mas, eu falo com ele aqui numa boa, não sei o quê, não, ele consegue. Mas depende muito do humor dele, né? Se ele tá de bom humor, ele vai receber melhor ali a ligação e tal. Mas se ele tiver de mau humor, ele vai falar daqui a 2 dias, não sei o quê, né?
Tem muito disso também. Mas ela procurou na hora, infelizmente não encontrou, né? Que é uma altura assim muito, muito interessante em termos de coloração, que é na verdade, é o Hookery Pink. O Kerry é aquele... Hookery Pink. Ele é... Bird's Nest, né? É. Tá. E ele tem aquela coloração rosa, Acho que chegou a mandar uma foto pra mim. né? Tá aparecendo aqui no vídeo. Vamos ver onde a gente vai deixar aqui. A gente não sabe exatamente onde a gente vai deixar aqui, mas vai aparecer. E legal, quem mais você bateu um papo lá e conheceu mais de pertinho, assim, a partir dessas conexões? Então, eu visitei a Perfect Choice Nursery, que eu achei fantástico. Claro que, pô, temos aqui no Brasil coisas muito parecidas. Muito parecidas, né? A gente tem Na área aberta, né? É. Principalmente. na área aberta principalmente. A área fechada que é justamente esse diferencial. Por quê? Porque, pô, o pessoal investiu mesmo, sabe? Investiu de colocar uma estufa dentro de uma estufa, né? Exatamente, colocar uma simulação de cachoeira, de córrego, que não era eram, se não me engano, 3. Eu não sei se eles eram comunicantes entre si, né? Uhum. Mas eram 3 situações de córregos, né? Que deixava aquele ambiente de floresta, de selva, sabe? Aquela umidade alta. Com sistema de ventilação. Via-se, eu vi os exaustores grandões. Os exaustores e tal, mas não deixava de ficar abafado, de ficar quente, né? Que era uma situação totalmente propícia para aquelas plantas que estavam ali, né? Me chamou a atenção de ter um espaço exclusivo ali para as criações, né? Supostas criações, vamos dizer assim, do Doc Block, né? Que é tão falado aí ultimamente, né? Mas, na verdade, pouca gente conhece, né? Não é tanta gente que conhece a história. A história na profundidade. Então, assim, eles fizeram lá, mas aí parece não, ficou bem evidente que a dona lá do local, ela assina embaixo que a criação é dele e tal. Você comentou, inclusive, que tem uma prateleira, provavelmente, dedicado às plantas do Doc Block. E há meses atrás, em fevereiro, eu estive lá, ainda não tinha esse ambiente e eles estavam iniciando o serviço de atacado com as plantas do Doc Block, né? Então, por isso que agora eu acho que eles têm esse stand ou essa prateleira então, é como se fosse um stand, porque é como se fosse uma ilha, sabe? Aquelas ilhas centrais de shopping, né? Você entrando lá naquela areazinha... lá no final. Lá no final reto? Lá no fundão, meio que arquibancadinha. Mais para a esquerda. Tá. É onde tinham os Anthuriums, então. Existiam Anthuriums lá. Então eles transformaram o que era Anthuriums para o stand do Doc Block. Aí fizeram como se fosse eu não sei o nome, mas é uma coisa... Um displayzinho assim? De madeira, pendurado madeira. E tal, escrito lá Doc Block, alguma arte ali assim. E o que tinha de... Então, variedades dele lá? Aí a disposição é como se fosse uma pirâmide, né? Tá. No topo da pirâmide é nada mais, nada menos do que o Michele adulto. Adultaço, assim, sei lá quantas inflorescências, uma folha gigantesca em expansão, muito grande mesmo, muito grande. Então, assim, isso aqui é uma folha grande? Né? Isso aqui é uma folha grande, muito bonita, eu acho muito bonita e tal. Mas, cara, lá, não sei, o vaso era 3 vezes esse vaso daqui, não dá pra ver, mas, sei lá, vamos dizer que... Vamos tentar pegar aqui. Isso aqui é um vaso de quantos centímetros de diâmetro? Não sei. Talvez uns 15, né? Aqui no fundo, né? Acho que aqui em cima deve ter uns 25 de diâmetro, diria, né? Lá era, cara, era isso aqui, né? 3 vezes o tamanho, né? 3 vezes mais. 3 vezes mais. E a folha, que tamanho? Uma folha que era 3 vezes. 3 vezes mais essa daqui ou mais. Vamos dizer umas 4 vezes mais essa daqui. Inflorescência gigantesca. E assim, o que chama a atenção na inflorescência? A coloração dela. Vermelha. Porque muitas são muito parecidas, né? Os formatos das duas Anthuriums. Claro que, pô, é justamente no detalhe que a gente tem a identificação e tudo mais. Mas aquela lá, assim, esse detalhe ele é absurdo, né? Porque é uma coloração muito, muito distinta. É bem vermelhão mesmo, né? Vermelho vinho, né? Vermelho sangue. E não à toa ela ficava lá no topo, né? Até a espata também, né? Isso, a espata e a espades. Então ficava lá no topo, aí abaixo tinha outros Micheles também. E tinha outros híbridos, né? Híbridos de Michele, Eu trouxe um conteúdo recente aí sobre o Red Magnificum X Papillilaminum. E a inflorescência nasceu exatamente dessa cor, que bate exatamente com essa referência do Bruno. E não só a inflorescência, né? O que chama atenção muito é justamente os veios, né? A planta, que eles são
rosados, né? A parte central das nervuras são rosadas, né? Nervuras rosadas e tal. O veio é cinza, mas no meinho aqui fica rosadinho, né? Rosadinho. Alguns mais, alguns menos e tal. A gente percebe uma diferença, né? Assim, é mesmo, entre aspas, espécie, né? Porque ele não é espécie, né? O Michel Ele é uma variedade, espécie, variedade híbrida. Né? Então não foi catalogado nem nada. Mas a gente vê, a gente sabe que é Michele, mas um é um pouco mais, outro um pouco menos. Essa tonalidade do vermelho no veio, né? Uns sobressaem mais do que os outros, né? Digamos. E assim, tinha outras plantas também nesse mesmo centrinho ali. Tudo Doc Block. Zara, Black Widow, esses nomes. Então, Black Widow não lembro de ter visto. Tá. Creio que não vi. Eu até tenho Black Widow aqui. Depois me lembra de mostrar. É uma mudinha pequenininha, não dá pra identificar com Black Widow, porque é igual... Aí, além dos Doc Blocks, eu vi outras coisas muito interessantes. Por exemplo, o Green Mamba. Nunca tinha visto um Green Mamba de perto, né? O Anthurium Green Mamba. É uma... Que parece um Magnificum, né? Basicamente é o Orocoeno com Magnificum. Mas é uma planta muito diferenciada, né? Tu olha assim, tu vê aquela beleza, né? Aquela já coisa adulta, diferente. maiorzinha. Não chegava a ser adulta. Mas mais ou ela menos o tinha tamanho. O formato da folha tava aqui assim. Tá. Entendeu? Isso aqui. Metade. Metadinha. Mas era basicamente essas criações essas supostas criações O do Green Doc Mamba Block, seria né? do Doc Block? Então, tava lá no meio. Eu acredito que não. Eu tava lá assim, é mais por conta de espaço mesmo. Tá, né? Eles têm porque no espaço... Side Quarrenary eu já vi algumas vezes também. Antes até do que... Muito provável, porque o Orochi com o Magnificum lá é igual água, né? igual água. Inclusive, eu não lembro se o Orochiano que eu tenho aqui é proveniente de Quarrenary ou não. Acredito que sim. Legal, Brunão. E aí você foi visitar quem mais? Quem mais você pode dizer que você conheceu? Por fim, mas que não foi... Esse daí foi o... Esse, na verdade, foi o primeiro que eu visitei. Que é o tão falado, não sei se tanta gente assim o conhece, eu acredito que sim. Mas pelo menos o pessoal que está bem envolvido... Uma nova geração, eu acho, conhece. Ele é também da nova geração, que está se trabalhando um pouco mais agora, assim, eu acho, sabe? Que é o Scott Cohen. Que, assim, foi muito, muito produtivo. Essa visita, foi muito legal. Você foi no espaço dele? Fui no espaço dele. Combinei com ele, né? Ele tinha marcado, se bem me lembro, ele marcou acho que às 4 horas, 16 horas, né? Pra eu ir lá no espaço dele. E assim, não ficava tão perto de onde eu estava hospedado, né? Acho que você comentou. Na verdade ia ser no final do dia, e aí às 3 horas da tarde ele tava dizendo, tô livre, vem aí. Antes disso, meio-dia. Meio-dia ele falou, pô, Bruno, mandou mensagem, né? E eu não tava com o contato dele de telefone nem nada, mandou mensagem pelo Instagram. Aí ele, pô, cara, vagou aqui um horáriozinho aqui na minha schedule aqui, na minha agenda aqui. Pô, tem como tu vir, cara? Não sei o que. Aí eu pensei, caramba. Você tava longe, alguma coisa assim, né? Eu tinha ido pra resolver alguma coisa na Apple, de iPhone. Tava 1 hora do lugar de carro, né? E assim, foi um espacinho que eu tirei pra fazer isso, porque a viagem ela foi exclusivamente pra questão de ampliação de networking, pesquisa sobre plantas e tal, pesquisa de mercado. Conteúdo sobre o rolê das plantas. Conteúdo, absorção de conhecimento. Então, tava afastado, não lembro a localidade, mas era... Também não vou chutar. South Miami, talvez. South Beach. Era South Beach, era a região de South Beach. Ligou, mandou mensagem, aliás. Eu vi, pô, prontamente falei, não, dá sim, né? Não vou perder essa oportunidade e tal. Vai que ele fala, pô, cara, você não chegou a... Aí eu pesquisei, né? Botei no Google Maps, pesquisei ali a distância, porque assim, teria que passar na casa e da casa passar lá. Aí eu fiz os cálculos, falei, caramba, tá dando mais ou menos 1 hora, tudo bem? Aí ele, pô, ok, beleza, te aguardo aqui. Aí eu, caraca, é isso. Fui lá, não almocei, oficiei almoçar. Fui pra casa, pô, deixei as coisas lá, arrumei o que tinha que arrumar, tomei banho, troquei de roupa. E, pô, tipo assim, toque de caixa, muito rápido. Coisa, né, bem acelerada. E fui pra lá, pra encontrar com ele. Peguei o carro, fui e tal. E chegando lá, porque assim, tu começa a se afastar muito, é bem diferente, né? Tu começa a sair daquele centrão de Miami, que tá aquela... ele mora na parte também mais... É como se fosse uma parte rural. Rural. Né? A SKG é mais ou menos assim. Então. É bem rural. A própria Perfect Choice Nursery é bem rural também. Exatamente.
Então são casas que são aqueles espaços gigantes, como se fosse uma chácara, né? Que a casa fica lá no fundo, né? A gente vai passando e vendo várias situações desse tipo. E chegando lá na casa dele, o número tal lá, aquele paredão de plantas, cara, só do início já valia a vista, sabe? Porque, pô, eram monsteras, eram filodendros assim saindo, né? E plantas que eu não sabia ali o gênero também, inclusive, que, pô, formava aquela vegetação muito bonita, muito atrativa, sabe? E parei, cara, na hora chegou um carro com dois, como se ele tivesse pedido um iFood, um Uber Eats da vida, né? Com 2 cappuccinos, né? Aí ele pegou lá o dele, pô, aqui, Bruno. Aí me deu lá e falei, pô, beleza, cara, bom que vai enganar minha fome aqui. E o passeio foi assim, a visita foi assim. Ele tomando o cappuccino dele, eu tomando o meu, sendo bem recebido. Eu podendo falar um pouco do meu aplicativo para ele podendo falar das estufas dele, das plantas que ele mais gosta, da planta que ele tem como a preferida dele e o porquê dele ter essa planta como a preferida, a quantidade de estufas que ele tem, espalhadas pelos Estados Unidos, e ver em loco ali aquelas belezas, coisas né? gigantes, lindas, aquelas matrizes, lá, pô, plantas enormes, espécies inclusive que algumas lembram um pouco a inflorescência está querendo polinizar. Exatamente. Então ele mostrou muita coisa. É uma planta X que é super difícil de se ter, que tá toda aquela questão da raridade embutida nela e tal, da dificuldade de aquisição daquela planta e tal. Aí imagina você ver aquela planta, mas não só um indivíduo, mas, caramba, vários, né? Que é o que acontece aqui quando a gente vai em hortos e gardens, né? Que a gente vê uma vastidão daquela espécie ali sendo disponibilizada para compra e venda e tal. Ou às vezes uma nativa nossa aqui, que para eles é difícil, né? E por falar em nativas nossas, já estava lá, já tinha uma Burle-Marx Flame, por exemplo, estava lá. A própria Mostarda Deliciosa, que não é nossa, né? Mas assim, a Burle-Marx Flame, tudo indica que, né, a probabilidade muito grande dela ter sido gerada aqui, né, no Brasil e tal. Então já estava lá e tal. E ele falou do Espírito Santo que ele não tinha. Ele falou, não, eu já tive, mas eu tinha vontade de ter uma e tal, mas assim, 0 unidade lá, Espírito Santo, né? E a planta predileta dele, fiz questão de perguntar, né, de colher essa opinião dele aí. E ele falou que é o Anthurium Carla Black. Carla Black. É um Anthurium que eu acho muito bonito, particularmente. Acho muito interessante. Um panamenho aí. O Rory Antola, que também gerou vários RA dela e tal. Eu nem sabia se ele era panamenho, nem cheguei a pesquisar a nacionalidade dele. Então, pô, bom saber, panamenho. Panamenho. Aí eu perguntei por quê, né, dele gostar. E ele falou, justamente por conta da facilidade de hibridização. E dos resultados serem muito bonitos, serem muito belos. Né? Então, assim, Carla Black com Shelly, Carla Black com Zara, Carla Black com tantos outros aí, né? Então ele falou que os resultados são muito legais e são muito atrativos visualmente falando. E ele acha uma planta fantástica, assim, encheu de elogios, cara, a planta. Falou bastante lá, bastante. Porque assim, na verdade ele estava meio que receoso de falar. Eu falei, pô, mas não é possível que não tenha olho. Tá, tem sim, é o Carla Black. Aí quando ele começou a falar. Né? Ele se pôs a explicitar bem essa questão da planta predileta. E eu achei muito interessante também que, ainda nesse detalhe de você produtor, você hibridizador, fazer aqueles cruzamentos e tal, e ter aquela sementeira ali, você se colocar naquela questão, naquele trabalho de separar, né, aquele trabalho visual, de acompanhamento e tal, de você separar aquelas espécies que são aquelas melhoradas. As melhoradas, hibridizar as melhoradas, separar o que germinar melhorados também, é todo um... E ele falou muito sobre isso com relação ao Anthurium também, que é pouco falado, mas que ele deixou muito claro que todos esses dessas linhagens Blocks, tem essa genética dele, que é o Wonder Boy. E ele me mostrou lá, aí eu falei, pô, Wonder Boy, deixa eu ver e tal. Aí, quando eu fui ver, cara, lindo demais, porque eu vi a espécie adulta. E a folha de expansão também? A folha em expansão... Não. Acho que a foto que eu tirei de lá, porque, bem lembrado, não é permitido filmar. Ele não deixou fazer filmagens por lá e tal, não deixou marcar o local, porque
as pessoas ficam muito nessa expectativa, sabe? Nessa ansiedade de querer... O conceito de colecionismo de plantas, dessas plantas mais específicas, a maneira que o ser humano se comporta à volta dessas plantas é igual no mundo inteiro, tá, gente? Isso é meio que padrão. Não difere em relação a estadunidense, europeu, brasileiro. Então, alguns certos cuidados e algumas certas preocupações de descrição são importantes. E ele separou justamente do Wonder Boy, que já é uma planta que é muito bem falada. Aliás, ela é pouco falada, na verdade. No Brasil é pouco falada, mas né? A gente sabe o referencial dela. Mas quem fala sabe a referência, exatamente. Sim, pelas cores, o nível de contraste, de tonalidades que ela oferece em diversos momentos de expansão, da folha já formada e tudo mais. E é justamente a planta que mais se trabalhou, que mais foi utilizada para gerar esses híbridos, com Michelle e tal. Então, assim, red cristalino, inclusive. Então, foi muito trabalho com esse indivíduo aí, o Wonder Boy. E ele separou o Wonder Boy justamente, o Wonder Boy A, que ele está chamando de Wonder Boy A. Que é a separação da separação, sabe? É uma variação, um cultivar dele, do Wonder Boy. Exatamente. Ele quis dizer, então, que o Wonder Boy é meio que um lugar comum entre todos esses caras aí, Red Cristalino, Michelle, Zara. Que era uma informação que eu não tinha. Tá. Mas isso é uma leitura, eu acho que do Scott, né? Porque talvez não coincida tanto com o que o William Rotolante já me falou sobre o surgimento dessas plantinhas. Né? Resumidamente falando, o William Rotolante falou que esses cruzamentos, eles se iniciaram pelo Tim Anderson, né? Que é bem conhecido como o criador do Red Cristallinum, mas foram cruzamentos feitos entre indivíduos ultra selecionados que geravam frutos, depois ultra selecionados, eles entre si, Dennis Rotolante, Tim Anderson, trocavam algumas matrizes, trocavam pólen. Então ainda não dá para fazer esse tipo de teste no mercado da botânica, né? Não existe técnica para isso. Mas eu tenho quase certeza, se a linhagem da história do William Rotolante fizer sentido, o SKG Grey, Silver, Pink Lemonade, Michelle, Red Cristallinum, Zara, todos esses têm uma linha de parentesco em comum. É que o Scott deu um pouquinho mais de ênfase ao Wonder Boy no processo, e o William Rotolante nem comentou desse cara. Ele falou que necessariamente o Wonder Boy, ele... passa por todos. Ele faz parte de todos. Inclusive, tu falou do Red Cristalino, eu ficava nessa dúvida, cara, de saber se o Red Cristalino... Porque assim, eu cheguei a ler. A gente vê várias informações, né? A gente se depara com vários tipos de informações na internet, né? Claro, a gente precisa filtrar, a gente precisa comparar, né? A gente precisa ver a quantidade daquela informação, né, existente ali, quais são as outras pessoas que vão falar sobre aquele assunto ali de forma parecida e tal. Mas eu já li alguma coisa sobre o Red Cristalino ter sido encontrado na natureza, que era um cristalino, né? Mas era um cristalino que aconteceu na natureza, né? E da mesma forma vi que foi uma planta que foi criada por hibridização induzida, né? Então assim, aí ficou naquela dúvida. Eu acredito que não tenha sido encontrado na natureza, né? Eu acredito que tenha sido justamente feito essas hibridizações e tal, e chamou-se de cristalino Red cristalino. Né? Eu sou mais dessa vertente. Mas assim, foi muito boa, a experiência foi muito boa porque ele mostrou, na casa dele, ele mora lá, naquele espaço, né? Tem ali a construção, que é o prédio dele ali, ele, a esposa e tal. Ele mora naquela parte. E tem os viveiros, que são, ali na casa dele, são 4 viveiros. Se bem me recordo, são 4 viveiros. Eu acho que o quarto, eu não lembro se eu cheguei a ver o quarto, mas eram plantas bem parecidas. Não, eu acho que o quarto era mais reduzido, na verdade. Ele mostrou os 3 que são mais arrumados, né? E o quarto era um pouquinho mais assim, mais espalhado, né? Ele era meio que de transição. Ele colocava as plantas lá, mas os outros 3, uma estrutura muito legal, de aqueles ventiladores grandes, né? Para espalhar, para deixar aquela corrente de ar e tal. Então, assim, o cuidado dele, a manutenção das plantas, até para esse controle de agentes naturais que vão causar males à planta, seja cochonilha, coisa do tipo, né? Ele tem um controle bem acirrado em cima disso, né? Ficou muito claro e tal. Ainda bem que não tinha sido o dia que ele tinha aplicado, né, em produto, que nem daria para entrar, né? Ainda bem que não. Mas aquele sisteminha de umidificação gigantesco lá também, assim, muito bacana. E as plantas,
belíssimos, né, cara? A experiência visual, né, tanto a visual quanto a de conhecimento, de troca de conhecimento, foi muito boa, né? Porque a gente pensa assim, né? Caramba, será que a pessoa vai me receber? Será que a pessoa vai falar? Será que a pessoa vai querer e tal? Isso aqui, para minha surpresa, foi um contato altamente receptivo. Fluiu. Fluiu, pô, magnificamente bem. Que bom, fico feliz. Vamos dar uma voltinha agora no seu espaço aqui pra gente já falei pra conhecer. Ficar à vontade. Vamos lá. Vamos lá? Eu só vou ciceronear. E é a parte de área de serviço. Área de serviço. Área de serviço. Então, é interessante a gente falar que a Gimme Jungle, aqui ela funciona tanto como espaço para as plantas, que eu deixo aqui as plantas, eu vou cultivando, vou olhando, vou observando, né? Mas funciona também como escritório, em que eu faço as tratativas do aplicativo, propriamente. Legal. Tá? E assim, esse espacinho pequeno aqui, que até tem mais plantas, isso aqui não é a configuração original não, né? Não é aquela configuração fixa não. Né? Você vira e mexe, tá mexendo. Eu tô aqui. mexendo, é bem circular. É mesmo porque você precisa lavar roupa, né? Exatamente. E por causa da visita eu tive que mexer bastante. Ou seja, eu acho que metade das plantas saíram daqui. Patrícia, gente, olha o tamanho da folha. Tudo cultivo indoor. Tudo indoor. Essa planta tinha qual tamanho mais ou menos quando ela veio pra cá? Então, a gente vê aqui a parte do caulezinho dela, né? Então aqui, pô... Você lembra mais ou menos? Aqui deve ter uns 40, né? Ela tava aqui, pô. Com certeza. Então esse aqui Essa é folha... o padrão da folha juvenil que ela tava. Exatamente. Aí, Quanto assim, tempo mais ou menos? Pra chegar nesse... Estamos falando de uns 2 anos. 2 anos. Uns 2 anos. Gente, aqui na região do Rio que o Bruno mora, a gente está no inverno, mas é quente e úmido, assim, mas uma umidade muito presente, muito perceptível na pele, tá? Ele borrifa as plantas dele, inclusive, tá? Com uma certa periodicidade, mas mesmo nessa época do ano, de inverno, que deve estar aqui uns 20 e poucos graus, não deve passar dos 25, a umidade em si é perceptível. Basicamente o rio inteiro, praticamente, você percebe essa umidade, né? Aqui uma Cercetes. Cercetes mirabilis. Escondidinha aqui. Não, a Cercetes está perfeita desse jeito aqui. A umidade realmente é presente aqui. Já deu uma inflorescência muito bonita. Durou, acho que 24 horas a inflorescência. Você chega a controlar a umidade aqui? Você tem algum medidor de umidade? Medidor não. Eu tinha. Eu só parei de utilizar. E você lembra quanto batia, assim, em média? Normal, sem ter que borrifar nada no dia a dia? Não, então. Mais na verdade, 60, eu colocava um umidificador. Eu deixava um umidificador. Deixava o umidificador. Tá. Deixava o umidificador e controlava. Assim, eu tinha esse incentivo, né, de controlar justamente porque tinha o umidificador e tinha o meu controle de umidade. Tá. Né, agora o incentivo seria justamente para saber como é que ela funcionaria sem o umidificador, né? Tá. Mas eu não tenho utilizado. Até mas na média você tem uma ideia da sua região, quanto que é a umidade, assim? Eu chutaria que é mais de 70. Mais de 70. Mais de 70? Caramba. Chutaria, mas não é nada com certeza não, tá? Tá. Eu quero mostrar essa daqui, que é uma que eu gosto bastante. É uma variegata? É a Mint, né? A Dansone Mint. Só aproveitar a oportunidade já que tá Monstera Adansone Mint. Está na sacadinha aqui do apartamento. Então, e aqui a gente percebe que algumas delas ficam um pouco sofridas, é justamente por causa do frio. Frio e bate vento, né? Parece frio mais e vento, essa época do ano. Teve uma tempestadezinha aí, uma ventania bem considerável. Então as plantas sentiram. Tem um longilobato aqui, né? Isso daqui é um longilobato que a apical dele. eu fiz um corte dele, tá bem aqui, ó, tá vendo? E eu coloquei aqui para enraizar na água há bem pouco tempo. E percebe que já tem mais capilaridadezinhas saindo aqui, soltando. Na risa aérea? Tá vendo? E ele tá aí há uns 4 dias, cara, só. 4 dias. Bom, é que é bem quente aqui, né? Mínima aqui no Rio, em média, é 21 graus e tal. E olha o folhão. Sim. Essa é a folha dele. Tá muito bonito. Bernardão. Pazzi. No Paraíso Verde. O Paraíso Verde, assim, tá gigante demais, cara. Tá tal qual uma arvorezinha, né? E a inflorescência direto, agora não tá aparecendo, mas inflorescência direto. Tá vendo o caule dele, como é que tá, cara?
E aqui é muito experimental, né? As Tá. plantas ficam aqui, elas ficam mais assim pra... eu vou acompanhando e tal, mas elas ficam meio que por si só. Mas Essa em parte média que são justamente espécies mais assim. robustas, né? É. Filodendros mais robustos. E esse daqui é o Total. tal. É o tal bonitão. Também outro bem robusto, né? Espírito Santo. Tá bem robusto. Isso aqui é um nativo, né, Antúrio? nativo, é um É um nativo. Maximiliane? Creio que sim. Parece Creio que seja um Maximiliane. Maximiliane. Uma especiação, Exatamente. uma variação. Aqui, Da hora. mais nova. E, pô, tronco bem robustozão, né? Splendid. Ó, com uma leve variegaçãozinha aqui. E agora a gente pode ver uma parte que são as plantas assim, não são as mais chatas, mas são as mais difíceis de serem encontradas, né? Então eu deixo elas separadinhas ali, né? Eu deixo o umidificador rolando, e muitas vezes eu desligo para ver como é que funciona, depende também da época do ano e tal. E muita gente sabe que eu faço também uma comercialização de algumas plantas. Então, algumas inclusive que estão lá já têm seus donos, né? Não são minhas necessariamente. Algumas já têm donos lá. Legal. Aí essa daqui, inclusive, olha só, a gente tem Caixinhas de umidade. caixinhas de umidade, que já saíram várias unidades, inclusive. Forget com Luxurians, produzido por você mesmo, né? Sim, aqui dentro. Esse daqui foi cedido pela Urbanassal, para as sementes. Ah, sim. É uma utilização feita por ela, que é o Serendipity, se não me engano. Que é um híbrido de Magnificum Com... Papililaminum, né? E esse Magnificum, acho que ele seria um X Magnificum. Isso, um híbrido de Magnificum, exato. Aí assim, na verdade a gente vê, essa aqui ela tá bem reduzida, né, o tamanho dela. Uhum. Mas dessas duas aqui, na verdade tem essa daqui também. Tem uma que tá pequena. bem desenvolvida aí. A mais desenvolvida é essa daqui. Uhum. Mas eram de fato sementinhas. Então eu tenho Também 1, recebi. 2, 3, 4, 5. Então aqui, 6, na verdade, 6 Tô sementinhas. com 11 todas neguinhos lá. germinadas. As 11 sementinhas vingaram. Um tá ultra atrasado. É mesmo? Ultra, mas tá indo. Essa daqui, eu tenho algo que... Begonia Anfioxus. Que eu passei pro Bruno. Ô, Exatamente. desenvolveu bem aqui, hein? Bonita, né? Caramba. Pois é, eu Cresceu que bem. sou muito exigente, cara. O cortezinho era tão É. pequeno. Eu que sou muito exigente. Virou. Mas tá vendo que as folhas, tá vendo? Ela veio com a folha maior e vai se desenvolvendo, mas as folhas Tem vão um vindo carinha pequenininhas. sozinho aqui. Então, esse Eu carinha vou roubar? sozinho, ele foi o que eu criei também. E acredito que nasceu uma semente só. Sério? Na Quem verdade, é? foram outras, né? Nasceram outras e tal. Só que ele que tá prosperando. Então, Quem é ele? Aqui eu devo ter colocado 3 ou 4, né? Dessa tentativa. Foi a planta mãe foi o Papililaminum, X Papililaminum, Aham. com o Luxurians. X papililaminum com luxurians. Ou foi com Forget. Desculpa, foi com Forget. X papililaminum com forget. Tem que... Sobrou apenas um indivíduo. Isso aí tá escrito, depois eu confirmo pra você. Não, tranquilo. Tá escrito. Apenas um indivíduo dele. E assim, tomara que dê tudo certo, né? Eu espero Bom, que dê certo. essa plantulazinha tem cara que vai, só tá no tempo dela, né? Basicamente. Agora eu vou mostrar, Fly, as plantas que eu considero serem aquelas de mais difícil acesso. Né? São menos assim difundidas em termos de pertencerem a coleções aqui dentro do Brasil. Então assim, Coleções brasileiras. tem pouca gente que tem essas plantas em suas coleções, mas são muito bastante procuradas. Legal. Não necessariamente todas que eu vou mostrar aqui, por exemplo. Essa daqui tem bastante, né? Hoje sim. em dia. Picton tricolor. Isso. Tá lindo. Que eu Tá gosto linda a muito. muda. Eu gosto muito dessa coloração dela, né? Essas 3 cores aí bem distintas e tal. A Acho muito Glaonema legal. Picton tricolor. Legal. Agora, repara nesse indivíduo aqui que já tem dono, inclusive, mas vê essas marcações dessa folhinha, cara, desse Michele Punzara. É bulado. Olha, ele é buladinho, hein? Que Olha que legal. King of Spades? King of Spades. Ah!
Da hora. Folha de expansão. Adoro essa planta. Não sei se você viu que a minha tá meio bugada ultimamente. Eu vi. Pô, Mas tá surpresa. vindo. É, Tá vindo bem, é. pra mim é Acho que surpresa. deu algum bug da raiz, de raiz. É um Ace of Spades. Veio com uma variegação. É um Ace of Spades da Cartel Down. Olha, que bonito. Então, eu nunca assim fui focado em variegação de Anturo, musicalmente falando. Eu acho bonito, interessante e tal. E pra minha surpresa veio essa Né? folha desse jeito. Que eu não sei porquê, né? Tá vendo que ela tá metade, né? A folha não veio toda. Ela veio atrofiada e variegata. Mas por si só, o Ace of Spades é uma planta que eu acho muito, muito interessante. Legal. E varia muito de lugar para lugar, né? O seu é bem bulado, bem nervado também, cheio de nervura. Mais voltado pro escurão, assim, né? É um verde azulado, né? E a folha é bem fininha nessa fase. Doraiak com red cristalino. É Doraiak com red cristalino ou red com... Doraiak com red. Ah, tá. Show de bola. O tom de verde é meio azulado mesmo, em relação ao Doraiak. E olha só que interessante esse projetinho de inflorescência. Tá vindo? Tá vindo. Show. Um biquinho todo. Eu acho que não vai vingar, né? Mas já é uma boa sinalização. Mas esse daqui é um Papilâmino Rio Gatum. Ou Lago Gatum. Lago Gatum. Lago Gatum. Não dava pra ver tanto como ela tava um pouquinho prejudicada, não muita coisa. Mas como já faz um tempinho que ela não tá mais aqui, meio que fugiu aqui da minha mente como é o visual. O formato dela e tal. É o suposto mesmo, é o... Dresleri. Isso. Rio Guanche. Tonalidade de verde. Deixa eu tirar da luz aqui, só para ter uma percepção mais clara. Tá bem bonito, Bruno. Antúrio Bessie, por semente. Isso aqui é uma raridade, hein? E por semente dá um plus nele. Pô, olha só. Porque até onde se sabe, os Bessies clonados não geram frutos. E o mais interessante é que, assim, como eu tinha algumas sementes, basicamente 5 ou 6 sementes, esse daqui foi o que... Quer dizer, não só esse, né? Todos os outros estão bem parecidos, né? Mas, na verdade, um ficou, assim, bem pequenininho em comparação aos outros. E como a gente vê que existe essa... variabilidade essa questão, genética. Exatamente. Vamos dizer X papilâmino, né? O papilâmino... Ele é um híbrido, né? É um híbrido. Não é papilâmino purinho, não. Mas você sabe com o quê? Eu acredito que seja magnífico por conta do pecíolo ser... Sério, quadrado. magnífico? Assim, ele fica bem bonitinho, assim, alongadinho, né? Mas viu como é que são as folhas que estavam lá na sala? É daquele lá? É. Ah, tá. Justamente. É o mesmo. Tá, show de bola. É que ele tá alongadinho por causa do tamanho, então. Ele vai sofrer morfogênese. E tá bem bulado esse indivíduo. Esse daqui tem alguma coisa de Ace of Spades. Tá. Parece Só mesmo. vou ver certinho. Um híbrido, né? Que é o mesmo desse daqui. Certinho nele. Ó, finalizando, Fly, a última ponta que eu vou mostrar aqui é esse red cristalino. Bem distinto pela coloração dos seus veios e tudo mais. Caramba, que variabilidade bonita essa, hein? Muito próprio, hein? Esse red tá bem diferente em relação aos parentes Michele e tal, pela cor. Não é verde, não é nem dizer que é verde, é um azul, né? Um azul acinzentado. Não sei se a câmera vai trazer toda... Parabéns, hein, Bruno? Até a parte do pecíolo, muito arroxeado, né? Lindão. Só aí, Brunão. Te agradeço por essa participação aqui. Muito legal estar no seu espaço. Rolaram algumas coincidências
para eu estar aqui hoje e coincidências muito válidas aí. Valeu!